Aleluia. Amém, meus irmãos. Nós vamos orar, nós vamos dar início aqui à nossa aula. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Sei que o Senhor, de fato, tem algo para acrescentar nesses dias na sua vida e também na minha vida. Por isso, eu louvo a Deus por cada um dos irmãos que tem aí, como se diz, dedicado, né, para aprender da palavra do Senhor. Creio que há uma grande recompensa. Se você se lembra, na nossa primeira aula, eu falei para você que bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que guardam essa palavra da profecia. E você está aqui guardando, você está aqui lendo, você está aprendendo da palavra do Senhor. Amém? E nós vamos ter aqui uma palavra de oração. Nós vamos orar, pedir também que o Senhor restabeleça aí energia para que mais irmãos possam entrar, né? Que todo impedimento aí possa ser cancelado no nome de Jesus. Então, se você pode, feche os seus olhos onde você está. Nós vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, graças te damos por esse dia. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus alunos, pelo privilégio, pela oportunidade de ensinar a tua palavra. Pai, eu quero agradecer o Senhor por esse privilégio de poder falar ao coração dos irmãos, irmãos tão sedentos, ó Deus, que desejam conhecer da sua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, continue falando conosco. Pai, que todo impedimento, ó Deus, toda falta de energia, todo problema seja completamente cancelado agora, que a energia seja restabelecida, que os demais irmãos possam entrar para assistir essa aula e serem também abençoados pelo Senhor. Esse é o desejo do nosso coração e assim será para a glória do nome do Senhor Jesus. E onde você estiver aí, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus e nós vamos para cima em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou testar algo aqui com os irmãos. Eu acredito que agora você está vendo aí a Bíblia, né? Eu consegui postar aqui a Bíblia também. Então, à medida que a gente estiver lendo aqui, nós vamos compartilhar a leitura com você. Você pode ir acompanhando aqui também pela imagem, né? Os irmãos estão vendo aí a Bíblia? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, abra a sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aí também. Abra aí, por gentileza, em Apocalipse capítulo 2, verso 8. Nós estamos compartilhando a respeito das igrejas, das cartas às igrejas ali de Apocalipse, do capítulo 2 e do capítulo 3. E nós falamos, então, no primeiro momento, nós falamos a respeito da igreja de Éfeso, que representa ali a igreja do primeiro século. E eu disse para você que todas essas cartas, elas seguem uma estrutura, né? Uma estruturação da qual nós temos primeiro a revelação que o Senhor traz para aquela igreja. E eu disse para você que normalmente essa revelação está intimamente ligada à necessidade que aquela igreja tem. Há, em algum momento, uma repreensão do Senhor, o Senhor pontua alguma coisa em relação à igreja. E, no final, há sempre uma mensagem aos vencedores. Então, por que é importante nós lermos e estudarmos essas cartas? Porque nós queremos ser vencedores, amém? E aqui tem muitas coisas que o Senhor vai dizer para nós qual é o padrão do vencedor. E nós queremos ser vencedores, queremos ser arrebatados, queremos reinar com Cristo. E, obviamente, não só por causa dos vencedores, mas também para entendermos qual que é, o que é aquilo que o Senhor, ele espera da igreja. Sabe? Nós vimos, por exemplo, que o problema aqui da igreja de Éfeso, qual que era? Que eles haviam perdido o primeiro amor. Então, era uma igreja que, naturalmente falando, era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que tinha labor. Eu falei para você que laborar é fazer com encargo, fazer com coração. Que era uma igreja que colocava em prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Então, nós lemos a respeito disso. E é uma igreja também que odiava a obra dos nicolaítas, que eu falei para você que nicolaítas é a junção de duas palavras, Nicaô e laicos, que significa aqueles que dominam sobre o povo. Então, é a origem ali daquilo que nós chamamos de clericalismo, né? Onde haviam ali pessoas que queriam ser colocadas acima de outras pessoas. Então, essa igreja, naturalmente falando, era uma igreja muito boa. Congregar em Éfeso era uma igreja muito boa, porém ela tinha um problema, que o Senhor diz para ela. Olha o que a Bíblia nos diz aqui no verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E o que é o primeiro amor? Eu disse para você, o primeiro amor,
não é necessariamente aquele amor da nossa conversão, que quando nós nos convertemos, estávamos ali apaixonados, envolvidos, queremos o tempo todo estudar a Bíblia, queremos estar o tempo todo vivenciando a vida da igreja. Não, mas o primeiro amor é lembrar o quanto eu sou amado pelo Senhor, o quanto o Senhor me ama. Então, esse é o verdadeiro e o primeiro amor. Eu disse para você que servir a Deus está ligado a não o seu amor para com Deus, mas o amor de Deus para com você. É você entender o quanto você é amado. Eu disse para você, quanto mais você entende que é amado, mais você vai se envolver na obra de Deus. Então, essa é a exortação para essa igreja. É uma igreja que precisava voltar ao primeiro amor. Essa revelação de que é amado pelo Senhor, independentemente de obras, independentemente de todo o trabalho. Então, nós podemos incorrer no perigo que é viver uma igreja que tem muita atividade, que tem muitas coisas para fazer. Os irmãos trabalham muito, mas se esquecem do principal, que são amados pelo Senhor. Então, a igreja aí em Luanda é uma igreja, em Angola, é uma igreja que ama o Senhor, sabe, que serve ao Senhor, certamente que tem obras, que tem labor, que tem um encargo, mas jamais, queridos, devem perder o primeiro amor, que é o amor de Deus por nós. Amém? E aí nós temos agora a próxima carta, a próxima igreja, que é a igreja de Esmirna. Então, é importante que você vá aprendendo aí também, decorando aí essas igrejas. Então, a primeira igreja é a igreja de Éfeso. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. Então, vou ler aqui para você aquilo que está escrito aqui e olha o que a Bíblia diz. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, olha só, compartilhei aqui a leitura com você, agora eu vou compartilhar aqui com você o nosso slide. Então, vamos falar um pouco a respeito dessa igreja, da igreja de Esmirna, amém? Então, seguindo aqui eu peguei para você uma representação da onde seria, né, essa igreja. Só admitir aqui a Lidiane, aleluia. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer para você a respeito dessa igreja. A igreja de Esmirna é profeticamente a igreja ali do segundo século, segundo e terceiro século. Esse foi o período de maior perseguição da igreja. Você sabe, na história da igreja, houveram vários momentos da qual a igreja foi perseguida. Então, se você pega ali o livro de Atos, nós temos um início da perseguição com os próprios judeus que perseguiram, e você vai ver que os judeus prenderam a Paulo, a Paula, a André, ao próprio Pedro, João, foram presos porque estavam pregando. E depois, no segundo momento, começou a perseguição do próprio Império Romano. E aí, então, se tornou a maior perseguição no segundo e terceiro século. Então, a igreja de Esmirna, ela representa essa igreja que foi perseguida pelo Império Romano. A palavra Esmirna, ela vem da palavra mirra, que significa sofrimento. Então, é por isso que, quando nós estávamos lendo, nós podemos perceber que essa era uma igreja que tinha o quê? Ela tinha sofrimento, ela tinha perseguição. O Senhor conhecia a perseguição que essa igreja estava passando. Então, olha só, esta igreja representa a igreja sobre perseguição, tanto e principalmente do Império Romano. Então, para essa igreja, o Senhor ele se apresenta, olha, eu sou o primeiro e o último. Isso mostra algo poderoso para nós. Primeiro, ele diz que quando ele se apresenta, ele está falando que ele de fato
é o Senhor Jesus. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto e revivi. Quem que esteve morto e reviveu? É o Senhor Jesus. Então presta atenção. Quem está mandando essa mensagem, lembra disso. Quem está mandando essa mensagem, através ali do apóstolo João, é aquele que ele viu caminhando por entre os candeeiros de ouro. Então, os irmãos já sabem o que significa os candeeiros, que é a igreja. Você já sabe o que é essas estrelas que está na mão ali do Senhor. Então, é o próprio Senhor Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, que está enviando essa mensagem. Então, ele está no começo de todas as coisas. Quando ele se apresenta, olha, eu sou o primeiro e eu sou o último, ele está dizendo, olha, eu estou vendo o começo de tudo e também estou garantindo o final da história. Ou seja, por mais que momentos de perseguição são ruins, e nós devemos concordar que muitos irmãos nossos, eles morreram por causa da perseguição, foram mortos, cerrados ao meio, dados às feras, mas é um momento de tribulação que vai passar. No final da história, é uma história de glória. Ele diz, olha, estive morto e revivi. Vocês estão morrendo, mas vão reviver. Olha que promessa poderosa para o Senhor. Olha, você está sendo perseguido. Você está sendo morto. As pessoas estão sendo mortas. Os cristãos estão sendo mortos. Mas vocês podem crer, vocês vão reviver. Porque assim como ele ressuscitou, você também vai ressuscitar naquele dia, se porventura o Senhor voltar e você não estiver mais aqui. Então, deixa eu só compartilhar aqui novamente. Aqui. Então, olha só. A mensagem que ele traz à igreja, ele diz no verso 9, que essa igreja é uma igreja pobre. Mas em que sentido que é a pobreza dessa igreja? Deixa eu só tirar aqui só um instantinho. Então, qual que é o sentido da pobreza dessa igreja, né? Então, a tribulação é o meio que Deus usa para que possamos experimentar o poder da ressurreição. A pobreza da igreja era apenas material, mas espiritualmente falando, ela era uma igreja rica. Ela era uma igreja rica no Senhor. Então, é isso que conta para o Senhor, é a riqueza espiritual que nós temos. Os irmãos estão me ouvindo, irmãos? Porque sumiu todo mundo aqui da tela, não sei se os irmãos estão me ouvindo. Sim, pastor, estou ouvindo aqui. Ah, ok. Também estou, pastor. Obrigado. Porque saiu todo mundo aqui da minha telinha, aí eu fiquei perdido. Falei, será que o povo me abandonou? Então, olha só, a verdadeira pobreza que o Senhor se refere seria uma pobreza espiritual. Mas aquela igreja, por isso que quando você lê a sua Bíblia, certamente aí você está com a sua Bíblia na mão, quando você lê Apocalipse capítulo 2, o verso 9, quando ele cita isso, olha o que a Bíblia diz, conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Você percebe que está entre parênteses. Pelo menos na minha Bíblia aqui, está entre parênteses esse termo, porque se tu é rico. A pobreza, eles tinham falta de recursos naturais. Eles não tinham dinheiro, digamos assim. Porém, eles eram ricos espiritualmente. Por quê? Porque, olha, alguém que está disposto a entregar a sua própria vida, meu irmão, acredite em mim, essas pessoas são ricas espiritualmente. É isso que conta para o Senhor, a riqueza espiritual. É isso que conta para o Senhor. E é isso que devemos, sabe, entender que sendo prioridade para nós. Nós queremos ter uma riqueza espiritual. Amém? Então, você tem que se preocupar, e aqui, obviamente, né, não estou fazendo voto de pobreza e nem dizendo para você que você não tem que almejar prosperar, você ter uma boa condição de vida, sua família, não estou dizendo isso, até porque a Bíblia não diz, a Bíblia não condena, sabe, ou você prosperar. O que a Bíblia condena é o amor à riqueza. Talvez para muitos lugares o que conta é a riqueza material, mas para essa igreja que era pobre materialmente, o Senhor diz, olha, você é rica. Por quê? Porque você é rica na sua espiritualidade. Sabe, o fato de muitas pessoas morrerem por causa de Cristo, não negar a Cristo, mostra-nos o nível de espiritualidade que essas pessoas tinham. Em meio à perseguição, em meio a tanta luta e adversidade, eles mantinham a sua fé, eles mantinham o seu coração no Senhor. Então, olha só, o que se declaram judeus
Então, olha o que a Bíblia diz aqui no verso 9. Ser vencedor é vencer cada um dos itens mostrados nas igrejas. Então, qual que é a questão aqui dos judeus? Em cada igreja existia um opositor. Então, lá na igreja de Éfeso, nós vimos que o opositor dessa igreja era os nicolaítas. Lembra que nós falamos a respeito disso? Agora, aqui na igreja de Esmirna, os principais opositores eram o quê? Os judeus. Então, volto a dizer para você, o início da perseguição, após ali a ascensão de Cristo, ali a partir do ano 30, o início da perseguição foi basicamente os judeus que perseguiam. Se você se lembrar das missões de Paulo, né? Acredito que os irmãos também estão fazendo plantação de igreja, eu vi lá o pastor João Paulo comentando. Então, você sabe, quando Paulo ia plantar a igreja, a maioria das pessoas que perseguiam Paulo eram os judeus. Eram os próprios judeus. Agora, sabe, nesta igreja, em cada igreja existe um opositor. Nesta igreja, o opositor era os judeus. E o que o judaísmo pregava? Quais que são os pilares do judaísmo? Basicamente, 4 coisas. Então, primeiro, o templo. O templo para o judaísmo é sagrado. E para o cristão, não sei se você está acompanhando lá o pastor Luiz, né? Ele está fazendo uma viagem às 7 igrejas do Apocalipse. E hoje ele estava lá em Istambul, na Turquia. E ele estava falando a respeito disso, que o cristianismo, ele não nasceu tendo um templo. O templo só passou a fazer parte do cristianismo quando Constantino, o imperador romano, se converteu. Então, você sabe, para nós, cada crente é um ministro em qualquer lugar. Cada casa é uma extensão da igreja. Então, nós somos frontalmente contra o templismo. O que é o templismo? É uma doutrina de supervalorização do templo. A oração tem que ser feita no templo, as reuniões têm que ser feitas no templo, a igreja tem que estar no templo, é o templo que é santo, é lá que Deus habita. Você sabe, isso não existe para nós. Entendeu? Então, o cristianismo ele foi perseguido por causa disso também. Outro pilar do judaísmo é o quê? A lei. A lei, em Hebreus capítulo 8, diz que era algo exterior. Agora, nós estamos debaixo da lei de Moisés? Não mais. Nós estamos debaixo da lei do Espírito. E essas leis, elas foram inscritas pelo Espírito no nosso coração. Ou seja, é o Senhor, é o Espírito Santo que habita em nós, que nos leva a cumprir e a fazer a vontade de Deus. Então, você sabe, nós não vivemos mais debaixo da lei. Então, quando isso começou a ser pregado lá nessas igrejas, houve perseguição. A igreja começou a ser perseguida. Por quê? Porque agora, então não preciso do templo mais. Eu não tenho mais que guardar a lei. Outra coisa, o sacerdote. Esse é outro pilar do judaísmo. Na nossa igreja, todos fomos feitos sacerdotes. Sabe, na velha aliança, e para os judeus havia um sacerdote, que era ali da tribo de Levi. Lembra disso? Certamente quando você estudou aí a respeito de Êxodo, você estudou o Pentateuco, você sabe que Levi era a tribo sacerdotal. Então, todo sacerdote era ali da linhagem da linhagem de Levi, os que prestavam serviço no templo e no tabernáculo. Então, você sabe, hoje nós cremos que o sacerdote é todo mundo que nasceu de novo. Se você nasceu de novo, querido, você é um sacerdote. A Bíblia chama você de sacerdote do Altíssimo. Amém? Você crê nisso? Você crê que é um sacerdote? Você crê que Deus te chamou para manifestar a glória dele aí onde você está, na sua cidade? Deus chamou você para ser um sacerdote. E o quarto pilar do judaísmo é as promessas. Você sabe, a Bíblia vai dizer para nós, você sabe, haviam promessas. Se você pegar Deuteronômio 28, por exemplo, os primeiros versículos nos falam de promessas para aqueles que guardavam a lei. Ou seja, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e atentares guardar esses mandamentos, aí tem algumas bênçãos. Mas aí, se você ler Deuteronômio 28, você vai ver que aqueles que não guardavam a lei, eles tinham uma série de fato, é um monte de maldição que viria sobre eles. Agora, na palavra de Deus, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós vivemos debaixo de superiores promessas.
Então, deixa eu compartilhar com você aqui essas promessas. Olha o que a Bíblia diz aqui para nós, Hebreus capítulo 8, verso 6. Se você pode abrir a sua Bíblia aí, olha o que a Bíblia está dizendo para nós. Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto... Tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Olha só, a Bíblia diz aqui no versículo 8, e de fato repreendeu-os e diz, eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão, para conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então, a Bíblia está dizendo para nós, queridos, que nós na nova aliança, nós desfrutamos agora de superiores promessas. Então, quando essa igreja pregou e ensinava isso, começou a ter perseguição dos próprios judeus. A Bíblia vai dizer a respeito dessa tribulação de 10 dias, né? Porque a Bíblia diz aqui no versículo 10 de Apocalipse 2, não temais as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para seres provados. Tereis tribulação de 10 dias. Qual que é o significado desses 10 dias, né? Em Gênesis, no capítulo 24, verso 55, lemos que a família de Rebeca desejou ficar com ela mais 10 dias antes dela partir para Isaac. Então, se você conhece a história, Rebeca ali, Labão, que era o seu pai, pediu para que ela ficasse ali 10 dias antes de poder ir. Em Daniel, no capítulo 1, verso 12, Daniel foi experimentado por 10 dias. Então, o que o número 10 representa para nós? Representa um pequeno tempo que foi contado e determinado pelo Senhor. O que isso significa? Que havia um tempo onde essa igreja seria provada, mas o Senhor já havia determinado o tempo que esse sofrimento, essa tribulação passaria. Entendeu? Então, essa igreja, ela viveu um período realmente de muita perseguição, mas depois mudou. É por isso que a Bíblia está se referindo a 10 dias de tribulação. Presta atenção, esse 10 aqui não é literal, ok? Não é um tempo de 10 dias de maneira literal, ok? Fala desse tempo onde existe um tempo de começo e um tempo de fim que já foi determinado pelo Senhor. É um tempo de provação, da qual o Senhor está determinado quando começa e quando termina. E qual que é a recompensa do vencedor? Então, se você ler aqui no versículo 11, no versículo 10 ainda, ele diz o seguinte, ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fiel até o ponto de morrer. Você sabe? Fiel até a morte. É o ápice daquilo que nós entendemos como sendo os mártires, né? Então, olha só. A Bíblia diz que mártir é aquele que morreu por não negar a Cristo, por não negar a sua fé. Então, presta atenção nisso que eu vou dizer para você, esses que morreram sem negar a Cristo, os únicos que a Bíblia nos mostra que já são vencedores. Então, quem que são os vencedores hoje? Simplesmente aqueles que morreram em nome de Cristo, os mártires. Os demais, você, por exemplo, nós não podemos afirmar que somos vencedores. O desejo do nosso coração é que sejamos, porque o vencedor só vai ser definido no final, lá no tribunal de Cristo. Percebe? Então, é o mesmo que Paulo diz, olha, completei a carreira, guardei a fé, e lá no final eu vou receber a coroa. Então, é isso que vai nos qualificar para sermos ali aceitos pelo Senhor, para reinar com Ele. Agora, os mártires, aqueles que morreram em nome de Cristo, que não negaram a fé, que foram fiel até a morte, eles vão ser vencedores. É o que o Senhor está dizendo, vai receber a coroa da vida. O dano da segunda morte, que é mencionado aqui, ó. Então, olha só, no versículo 11... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, o que é o dano da segunda morte? Vamos entender isso aqui. O dano da segunda morte
embora a segunda morte não tenha poder sobre nós, podemos vir a sofrer algum dano semelhante. O que é a segunda morte? Então vamos entender isso. Eu já falei para você nas aulas passadas, mas a segunda morte se trata daqueles que foram lançados, que serão lançados no lago de fogo e enxofre, lá no tribunal do trono branco. Eu disse para você que aqueles que morreram sem Cristo, eles vão ressuscitar para o tribunal do trono branco e lá eles serão condenados eternamente vivos, né? Serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia chama isso de quê? De segunda morte. Então, presta atenção. Algumas pessoas atribuem esse texto, em especial esse versículo no capítulo 11, para falar a respeito de perca da salvação. Porque olha só, olha o entendimento deles. E olha o que a Bíblia está dizendo. Deixa eu compartilhar com você aqui a Bíblia aqui. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Importante você ler corretamente esse texto para que não fique dúvida a respeito disso. Quando alguém te perguntar, você dizer. Então, olha o que esse texto diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, primeira coisa, ele está falando que vai sofrer ou não? Não, ele não fala que vai sofrer. Então, aqueles que acreditam que o crente pode perder a salvação baseado nesse texto, esse texto não está dizendo de perca de salvação. Não está falando de perca de salvação aqui. O que ele está dizendo é pelo contrário, ele está reforçando que mesmo se houvesse uma maneira de perder a salvação, mesmo assim, aqueles que foram fiéis até a morte, eles não perderiam. Então, não está dizendo que vai perder. Então, olha só. Opa, perdão. Então, embora a segunda morte não tenha poder sobre nós, podemos vir a sofrer. Que sofrer dano seria esse aqui? Seria a disciplina. Hoje, um dos nossos irmãos, deixa eu pegar o nome dele direitinho aqui, ele fez uma pergunta, Rodrigo. Ele fez uma pergunta muito interessante, eu acredito que de fato teve revelação, que ele falou, pastor, então, quem vai ser disciplinado, os crentes que serão disciplinados, vão ser aqueles que porventura morreram, que já estão mortos e não tiveram obras, porque olha, aqueles que foram arrebatados, participaram do arrebatamento, eles são vencedores, amém? Aqueles que ficaram aqui, estão vivos, eles vão passar pela grande tribulação. No final da grande tribulação, eles terão a oportunidade de ser vencedores. Amém? Agora, então quem vai ser disciplinado? É exatamente como ele diz, aquele que porventura está morto aqui, que já morreu na ocasião da volta de Jesus, ou aqueles que porventura morreram depois que aconteceu o arrebatamento. Entendeu? Então, o dano da segunda morte não é para crente. Agora, a disciplina é que vai vir sobre aqueles crentes que não tiveram as obras, né, no tribunal de Cristo. Ficou claro para os irmãos? Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Amém? Se você está com alguma dúvida, você pode perguntar aqui ou deixar uma pergunta aqui no chat. Ok? Então, vamos seguir. Vamos falar da nossa próxima igreja. Amém? Amém, pastor. Aleluia. Então, vamos partir para a nossa próxima igreja. Seguindo aqui com o nosso... Opa, deixa eu abrir aqui. Isso. Igreja de Pérgamo. Deixa eu ver, tem alguma pergunta aqui no chat? Ah, não, só um amém. Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, no verso 12. Vamos compartilhar aqui Apocalipse capítulo 2, verso 12. Olha só. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. Misericórdia. A igreja está ali sobre o trono de Satanás. O que é isso? Misericórdia. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão,
o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Então, vamos entender essa carta aqui da igreja de Pérgamo. Então, a igreja de Pérgamo é a igreja do 4º século. Então, as duas primeiras igrejas, vamos lembrar, Éfeso representa a igreja ali do 1º século, a igreja de Esmirna, que é a igreja ali do 2º e 3º século, e agora nós temos a igreja de Pérgamo, que é a igreja aqui do 4º século, o período em que a igreja se uniu com o Império Romano, sobre o comando de Constantino. Então, a palavra Pérgamo significa altura ou elevação. Então, aqui é interessante demais o tanto que o nome dessa igreja diz respeito, de fato, com o que estava acontecendo. Então, esse momento aqui é o momento que a igreja agora se une ao Estado. Constantino era o imperador romano naquela ocasião. E conta-se a história, é até interessante a história da conversão. Alguns acreditam que foi meramente, como que eu posso dizer, ele não se converteu genuinamente, mas de alguma maneira ele aderiu ao cristianismo. Conta-se que ele estava em uma batalha e ele teve então uma visão, uma cruz no céu, e ele ouviu uma voz que dizia: por esta cruz ou com esta cruz vencerás. E aí ele mandou pintar nos escudos dos seus soldados uma cruz. Só que o que acontece? Ele ficou curioso para saber a respeito desse símbolo, o que esse símbolo significava. Então, ali os seus conselheiros, eles identificaram, falaram: olha, essa cruz é um símbolo que os cristãos utilizam. Então, acredita-se que a sua mãe, se não me engano, a mãe dela, o nome da mãe dela dele era Helena, ela se converteu ao cristianismo e, consequentemente, depois dessa experiência, Constantino, então, se tornou cristão. E aí nós temos um momento que a igreja ela foi elevada ao status de religião do império. Por quê? Porque agora, uma vez que o imperador se converteu ao cristianismo, agora as demais pessoas, e aí você precisa entender o porquê que essa igreja ela é tão confrontada e tão duramente exortada pelo Senhor, porque naquela igreja foi o momento que a igreja inchou, a igreja cresceu muito. Só que de pessoas que não foram necessariamente convertidas, tiveram uma experiência do novo nascimento, mas foram pessoas que, por influência às vezes do próprio imperador, que imagina, o imperador é a pessoa mais importante do império. E agora, as pessoas que viviam ali na corte do imperador, eles pegavam muito mal para eles continuar adorando outros deuses. Você sabe, normalmente os romanos, eles adoravam deuses como Júpiter, como Saturno, eram deuses para eles. Então, haviam vários deuses que eles adoravam, eles eram politeístas. Agora, o imperador, a pessoa mais importante do império, converte. Então, pegaria muito mal para essas outras pessoas, os membros ali do império, não dizerem também que são cristãos e começarem a participar e a frequentar as reuniões da igreja. Então, percebe? Aqui é o momento que a igreja teve essa elevação, ou seja, ela mudou de status. Você sabe, no princípio da igreja, irmãos, quando você estuda ali o livro de Atos, e nós vimos até aqui na igreja de Esmirna, a base da igreja, a maioria dos cristãos eram pessoas simples, eram pessoas escravos, eram pessoas que não tinham poder aquisitivo, não tinham influência na sociedade. Só que agora mudou o aspecto. Agora, você sabe, e ouvindo a live do pastor Luiz de hoje, né, eu achei interessante, porque eu falei assim, eu vou prestar atenção porque eu vou falar disso hoje. Então, ele estava lá na primeira igreja que foi fundada.
E ele disse, olha, por que antes o cristianismo não tinha templos, mas agora com Constantino teve? Por quê? Porque, olha, pegava muito mal para o imperador frequentar um lugar ruim. Então foi onde eles começaram a construir megas igrejas, igrejas grandes, suntuosas. Por quê? Porque agora as pessoas ricas da sociedade, do império, agora haviam sido convencidas a frequentar o mesmo tipo de culto que o imperador participava. E é interessante que ele vai dizer, o pastor Luiz comentando, né, que foi nesse momento também que começou, de fato, o clericalismo, foi separado ali, um grupo especial de pessoas que serviriam a Deus, e tudo isso culminou naquilo que nós entendemos como clericalismo, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente também. E aí onde, por exemplo, os bispos tinham uma roupa especial, entendeu? Perdão, irmãos. Os irmãos estão me ouvindo? Amém? Então, aqui nós temos a ascensão social da igreja, digamos assim. Agora a igreja se tornou o império. Agora a igreja se tornou algo que o imperador, a pessoa mais importante do império, participava. Por isso começou a ter essa decadência. E aí o Senhor diz, a mensagem que ele traz para a igreja: o trono de Satanás, mas não negando o nome e a fé. Então é interessante, o vencedor não nega o nome de Jesus e nem a sua fé. Então essa é uma característica. Porque você vai ver que aqui, olha o que a Bíblia diz no verso 13. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome. Então, de certa maneira, essa igreja ainda tem o nome de Deus ainda, tem o nome de Jesus ainda. Você vai ver que essa igreja é o que vai dar origem à igreja católica, apostólica, romana. Então você vai ver que parte daqui o começo dessa igreja, que vai ser a próxima igreja que nós vamos estudar, que aponta para a igreja católica. Então é aqui que é a origem dela. Só que a Bíblia diz, olha, que essa igreja ainda tinha o nome do Senhor. O vencedor é aquele que guarda o nome, ele guarda a fé. E aí temos um personagem chamado Antipas. Esse Antipas não era uma pessoa, mas ele representava algo. O que é o Antipas? Essa palavra Antipas é duas palavras. Antes, que significa contra, e paz, ou esse paz não com Z, né? Não é a paz do Espírito nesse sentido, é a paz no sentido que significa tudo. Então, o Antipas era aquele que era contra tudo. Para você entender, não é aquela pessoa do contra, sabe? A gente tem esse termo que a gente usa aqui no Brasil, não sei se vocês utilizam aí. O que é uma pessoa do contra? Então, imagine que você vai chegar para alguém e falar assim, irmão, vamos fazer tal coisa? Ah, não, vamos fazer isso não. Ah, vamos fazer tal coisa? Não, também não vou fazer isso não. Então, é uma pessoa que é do contra. Tudo que você fala, todo argumento que você coloca, ela é uma pessoa do contra. O Antipas é essa pessoa. Só que nesse caso, o Antipas é algo positivo. Por quê? Porque esse Antipas, ele era alguém que guardava os princípios da palavra. Então, olha só, não que ele é do contra só para contrariar, mas ele fica do lado de Deus e se opõe a todas as coisas do mundo. Então, o Antipas é alguém, representa um tipo de pessoa que era contra ensinos errados, práticas erradas da igreja, tudo aquilo que a igreja tentava às vezes fazer no sentido de imitar o mundo, o Antipas é aquele que se coloca contra. Então, deixa eu dizer para você, hoje eu e você precisamos ser os Antipas. Por quê? Nós temos que ser aqueles que nos posicionamos contra tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Nós temos que nos posicionar contra toda influência do mundo, do mundanismo dentro da igreja, por exemplo. Isso é ser um Antipas. Posso dizer para você de maneira simbólica, de maneira simplista, que o Antipas, ele é um guardador da visão. Ele é um guardador da palavra. Você sabe? Guarda isso no seu coração. Você precisa ser alguém que guarda a palavra. Você é alguém que precisa guardar a visão. Sabe, Deus, eu costumo dizer o seguinte, irmãos, Deus, ele não é incoerente. Certamente aí em Angola, na cidade onde você está, existem várias denominações. Aí eu te pergunto, por que você está na videira?
Sabe? Uma resposta simples, porque eu creio na soberania de Deus. Deus poderia, vou falar do meu caso, aqui em Goiânia, Deus poderia ter me salvado em qualquer igreja, na Assembleia de Deus, na Mundial, na Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana, uma série de denominações. Mas por que eu me converti na videira? Porque Deus é soberano. Deus me trouxe para cá. Então, é aqui que a visão de Deus para mim, é aqui que eu vou aprender sobre Deus. Então, tudo que eu aprendi sobre Deus, eu aprendi aqui. Eu aprendi aqui. Eu me converti na videira, estou na videira desde 2006, e tudo que eu sei é aqui. Então, eu acredito que essa é a visão que Deus tem para mim. Pode ser que em algum momento ou outro, Deus me direcione para outro lugar? Sim, Deus pode fazer isso? Pode. Mas confesso para você que eu normalmente, pessoas, estou falando normalmente, tá? Normalmente, pessoas que chegam para nós e falam assim, meu tempo aqui acabou, estou indo para outro lugar. Não sei se existem essas experiências aí na videira daí, mas alguns irmãos nos procuram. Meu tempo aqui acabou, vou para tal lugar. Normalmente, quando a gente vai investigar isso, é porque o irmão está chateado com alguma coisa, o irmão está decepcionado com alguma coisa, aí ele quer sair da igreja. Aí ele diz que o tempo acabou. Sabe, nós respeitamos, nós não somos donos da vida de ninguém. Mas fato é que nós precisamos ser guardadores da visão. Deus te colocou aqui, meu irmão. Deus colocou você nessa igreja, querido. Sabe, é essa visão que nós temos. É essa visão que nós temos que guardar. Nós precisamos ser esse Antipas. Nós não podemos deixar, porque a moda hoje das igrejas é tal coisa, sabe? Tem pastores aí na internet que falam um absurdo de ter que atualizar a Bíblia, que a Bíblia está desatualizada. Misericórdia, precisamos ser Antipas. Precisamos ser aquele que se opõe a todo o ensino errado, a toda mentira, toda infiltração do mundo. Sabe, eu não sei você, mas essas coisas me deixam indignado. Sabe, eu creio, Deus nos colocou nesse lugar, aqui é o nosso lugar, é essa visão que nós vamos guardar e é essa visão que nós vamos praticar. Isso é ser um Antipas. Para você ver, lá nessa igreja de Pérgamo, onde começou a ter toda essa mistura, porque uma coisa importante, uma vez agora, imagina só, vamos pensar o seguinte, a pessoa mais importante do império se converte, que é o imperador. Aí, um irmão lá, que era cristão, talvez um pastor daquela época, você acha que ele vai chegar no imperador, falar, imperador, olha, estou só supondo, tá, irmãos? Você tem que ser marido de uma só mulher, você não pode ter amante. Você acha que ele teria coragem de peitar o imperador para condenar o pecado dele, por exemplo? Para falar nesse sentido? Certamente que não. Então, o que a gente começa a perceber nessa igreja? Essa mistura que foi sendo perniciosa. Por isso que a Bíblia vai dizer, está edificada sobre o trono de Satanás. É a igreja. Não nega o nome, não nega a fé, mas aceita algumas coisas, está sendo influenciada, e a melhor palavra que eu posso dizer para você, está sendo misturada com as coisas desse mundo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe, é interessante, essa igreja, no versículo 14, a Bíblia diz, tenho todavia contra ti, pois tens os que sustentam a doutrina de Balaão. Em relação a Balaão, nós temos 3 aspectos. Quem foi Balaão? Você se lembra? Balaão foi um profeta que recebeu dinheiro para profetizar contra o povo de Israel. O povo de Israel estava caminhando no deserto e Balaque, ele então contratou Balaão para amaldiçoar aquele povo. Só que em relação a Balaão existem 3 coisas. Primeiro, o caminho de Balaão. Qual que é o caminho de Balaão? Significa aceitar dinheiro para profetizar. Olha o que a Bíblia nos diz aqui em 2 Pedro 2,15. Então, vou projetar aqui para você acompanhar comigo. 2 Pedro 2,15. Olha o que a Bíblia nos diz. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ou seja, Balaão, nesse aspecto aqui, quando fala a respeito do caminho de Balaão, está falando daqueles que eles recebem dinheiro para servir a Deus. Presta atenção, não estou dizendo que pastor não tem que ter salário, não estou dizendo isso.
Espero que você tenha me entendido. O caminho de Balaão significa aceitar dinheiro para servir. Qual que é o erro de Balaão? O erro de Balaão é pensar que Deus estava irado com o seu povo. Quando você lê Judas capítulo 11, olha só o que a Bíblia nos diz. Estou embasando aqui o meu ensino com você na palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Judas 1:11. Olha o que a Bíblia nos diz. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então, olha só o que a Bíblia está dizendo para nós aqui. Que o erro de Balaão é achar que Deus estava irado com o seu povo. Por isso ele poderia profetizar. Vamos imaginar essa situação aqui que acontece, esse momento aqui de Balaão e de Balaque. Certamente o povo estava peregrinando pelo deserto. Os judeus, os hebreus estavam caminhando pelo deserto. Você acha que eles tinham falha ali naquele lugar? Sim ou não? Você acha que eles pecavam? Sim ou não? Você acha que tinha gente brigada com a mulher ali no meio daquele povo? Os estudiosos acreditavam que havia mais de 2 milhões de pessoas que estavam peregrinando junto com Moisés. Você acha que eles tinham erro? Sim. Qual que é o erro de Balaão? É achar que o erro dos hebreus e o nosso erro também, porque nós podemos equivocar. Tem pastores, tem lugares que eles caminham no erro de Balaão. Por quê? De pensar que Deus vai amaldiçoar o povo porque o povo tinha pecado. Que Deus está irado comigo e com você. Você sabe, irmãos, eu disse para você, nossos pecados foram todos perdoados, amém? Se você crê nisso, significa que você é salvo. Mas ainda cometemos falhas? Sim. Podemos tropeçar no pecado? Evidentemente. Só que nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, porque a ira de Deus foi derramada em Cristo na cruz, que pagou pelos nossos pecados. Então, todo pregador, presta atenção nisso, todo pregador ou todo ensino que diz que Cristo, que diz que Deus está irado com o seu povo, é o erro de Balaão. Ah, você não é abençoado porque tem muito erro na sua vida. Você sabe, são irmãos que vão ali condenar você porque eles querem atribuir, às vezes, alguma coisa que aconteceu na sua vida por causa de falhas. E aí eu preciso lembrar você de um personagem da Bíblia chamado Jó. Sabe, Jó perdeu seu dinheiro, perdeu seus filhos, ficou doente, tudo em um capítulo só da Bíblia. Se você ler, assim, é cômico, né? Chega de até ser cômico nesse sentido, mas tudo isso aconteceu num dia só. Ele ficou doente, ele perdeu seus bens e ele perdeu seus filhos. E a mulher fala para ele, amaldiçoa esse Deus e morre. E aí, se você tem a história, o desenrolar do livro Perdão. O desenrolar do livro de Jó é os amigos dele tentando convencê-lo que ele estava passando por aquela situação, por quê? Porque tinha pecado na vida dele. Deus está pesando a mão. Isso é o quê? É o erro de Balaão. E qual que é a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão, você sabe, doutrina nos fala de ensino, ok? Doutrina fala de ensino. Qual que é o equívoco da doutrina de Balaão? É o casamento com o mundo. É a indiferenciação. É quando olham para a igreja e olham para o mundo e veem a mesma coisa. É quando vem um cristão, dito cristão, que vive as mesmas práticas que uma pessoa mundana. Olha o quanto isso é terrível. Isso é doutrina de Balaão. Então, essa igreja foi duramente repreendida por causa disso, porque lá nessa igreja, eles estavam sustentando a doutrina de Balaão, ou seja, a mistura com o mundo. Ok? Entenderam isso? Então, são 3 coisas que diz respeito a Balaão. O caminho de Balaão, que é aceitar dinheiro para profetizar, para servir a Deus nesse sentido. O erro de Balaão, que era pensar que Deus estava irado com o seu povo, que Deus está pesando a mão. E a terceira é a doutrina de Balaão, que é o casamento com o mundo. É a intimidade com o mundo, né? É a aceitação dessas práticas mundanas dentro da igreja. E aí o Senhor vai dizer a respeito da idolatria. São 2 coisas que Deus mais abomina, que a Bíblia deixa claro para nós que Deus abomina, que é a idolatria e a prostituição. Parece que na ótica bíblica, a idolatria também está ligada ao dinheiro.
E aí eu vou dizer para você, concordo plenamente. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ganhar dinheiro não é errado, prosperar não é errado. O problema é quando você coloca o seu coração no dinheiro. O amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, sabe? Isso é o que a Bíblia vai dizer que é idolatria. E a Bíblia fala que o dinheiro é como um Deus, mamon, sabe? Ou você vai servir a Deus ou às riquezas, vai dizer o Evangelho. Então não dá para você servir os dois ao mesmo tempo. Ou você vai agradar de um e desagradar do outro, ou vai agradar outro e vai desagradar um. Então, o que é agora também os nicolaítas, né? Então, nós falamos na igreja de Éfeso que aquela igreja era contra os nicolaítas. Aqui nós temos mais uma vez no versículo 15, Apocalipse capítulo 2, verso 15. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, presta atenção que aqui é uma diferenciação. Nesse contexto, estão unidos a Balaão, os nicolaítas estão associados com o Balaão nesse sentido. Parece-nos a presença de um clero remunerado. Em Éfeso havia a obra dos nicolaítas, ou seja, o povo, ali algumas pessoas queriam dominar sobre os demais. Já que na igreja de Pérgamo, nós temos o que a Bíblia está dizendo que é a doutrina, é ensinar isso. É ensinar que havia ali um clero, havia ali pessoas especiais, que eram ali os conhecedores da palavra de Deus, aqueles que tinham acesso à palavra de Deus, e que só eles deveriam ensinar, só eles que deveriam orar. Então, se você quisesse falar com Deus, você tinha que procurar um padre, um bispo, para então ser esse intermediário. Então, o que a Bíblia nos mostra em relação a esse pego é esse clero, essas pessoas que eram de alguma maneira remuneradas e faziam isso só pela remuneração. Que eu volto a dizer, não é errado um pastor receber salário, sabe? Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que, inclusive, aqueles que ensinam, e ensinam bem, eles são dignos de dobrados honorários. Paulo vai dizer que você não deve atar a boca do boi enquanto ele debulha o trigo. Ou seja, se você está servindo, sabe, você pode desfrutar. Ou seja, o pastor, ele tem direito, sim, a receber um salário, entendeu? Agora, não fazê-lo só pelo dinheiro. Você sabe, tem gente que se às vezes, vou contar para vocês do jeito que eu ouvi, que tem denominações aqui que eles oferecem salário para pastor, colocam anúncio de emprego. Você que quer ser pastor, salário tanto. Então, peraí, ser pastor deixou de ser uma vocação para ser um emprego? Às vezes tem pessoas que estão fazendo isso só pelo dinheiro. E é o que a Bíblia vai dizer a respeito dessa doutrina de Balaão. Amém? Continuando. A Bíblia diz, então, que havia uma espada na sua boca, que fala de quê? De julgamento nesse sentido. Então, o julgamento que o Senhor vai trazer a essa igreja, que o Senhor trouxe a essa igreja, que o Senhor está mostrando para nós, é um julgamento baseado na palavra. A espada que sai da boca é a palavra de Deus. Então, todo julgamento, é importante dizer isso, né? Quando Deus for julgar os crentes lá no tribunal de Cristo, ou quando houver o julgamento das nações, ou quando houver o tribunal do trono branco lá depois do milênio, vai ser tudo baseado naquilo que está escrito, na palavra. Então, o julgamento de Cristo é segundo a sua palavra. Amém? Então, olha só, qual que é a recompensa do vencedor? A Bíblia vai dizer no verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Então, aqui nós vemos que o vencedor vai ganhar duas coisas. Primeiro, ele vai ter acesso ao maná escondido, e ele vai ter um novo nome que é colocado numa pedrinha branca. Vamos entender isso aqui agora. O maná escondido é aquele maná que estava dentro da arca, ali no tabernáculo. Se você se lembrar, haviam três coisas... perdão, eu passou uma pergunta que eu não vi. Pastor, será que Sara pode voltar a dizer porque não podemos afirmar que somos vencedores? E o que podemos dizer que são vencedores não pode perceber devidamente?
Então aquilo que eu falei, quem que nós podemos considerar como sendo vencedores hoje? São os mártires, aqueles que morreram em Cristo, entendeu? Aqueles que morreram em Cristo defendendo a sua fé, morreram não negando a sua fé. Por exemplo, foram ameaçados, ou você nega Jesus ou morre. Aí você morreu por causa disso. Ou você foi plantar uma igreja aí numa cidade e Deus o livre, sei lá, um muçulmano, alguém religioso vai e matou você por causa disso. A Bíblia garante que o mártir, por não ter negado o nome, por não ter negado a fé, ele é o vencedor. Agora, os demais, eu e você, que estamos aqui servindo a Deus, nós não podemos afirmar, bater no peito e falar, eu já sou um vencedor. Não, nós cremos nisso, declaramos, profetizamos isso. Agora, o que vai determinar é o completar da carreira. Você há de convir comigo que tem muitos irmãos que começam na vida da igreja uma bênção, servindo, envolvido, mas por alguma razão ele esfria, ele para, ele desiste. Então, o findar da caminhada é o que vai valer lá no tribunal de Cristo em relação à recompensa. Não é como você começa a jornada, é como você termina. Mais importante para Deus é como você termina a corrida e não como você começa. Então, hoje nós não podemos dizer categoricamente, eu já sou um vencedor. Não, eu sou vencedor pela fé. Quando eu digo pela fé, amém. Mas não posso dizer que já é um lugar garantido para mim lá no tribunal de Cristo. Entendeu? Então, espero que tenha ficado claro aí essa resposta. Então, o que era o maná escondido? Então, dentro do Santo dos Santos havia um móvel chamado, os irmãos conhecem, que havia ali me fugiu a palavra agora. Havia ali a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, a Arca da Aliança era um baú que tinha ali dentro 3 objetos. Então, quais eram os objetos que tinham lá? Primeiro, tinha o maná escondido, tinha a vara de Arão que floresceu e tinha as tábuas da lei. E a Bíblia está dizendo que o vencedor, ele vai ter aqui, esse vencedor aqui na igreja de Pérgamo, ele terá acesso ao maná escondido, que estava dentro do tabernáculo, dentro ali da Arca da Aliança. Sabemos que somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, mas comer do maná escondido é um privilégio ainda maior, é um desfrute íntimo com Cristo. Então, o que nós entendemos a respeito desse maná escondido? Você sabe, o sumo sacerdote ele não podia abrir a tampa, ele não podia ter acesso ali ao maná escondido, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Ele não podia ter acesso ali, ele não podia abrir a arca, senão ele podia morrer. Agora, a Bíblia está dizendo que o vencedor, mais do que ter acesso ao Santo dos Santos, o que era o privilégio somente do sumo sacerdote, uma vez por ano, que é o dia do Yom Kippur, né, o dia do perdão nacional. Então eles entravam, o sumo sacerdote entrava ali dentro do Santo dos Santos, ele colocava o sangue da aspersão e quando ele saía, ele abençoava a nação. Então eles sabiam que ali, o fato do sumo sacerdote sair vivo lá de dentro, porque ele não tinha pecado, né, eles então sabiam que ia ser um ano abençoado. Então ele não podia ter acesso ao que estava dentro da arca. Mas o vencedor, além de ter acesso ao lugar santo, à presença de Deus, ele vai ter intimidade com o Senhor. Então, só para você entender, o vencedor é aquele que vai participar das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, só para me adiantar um pouquinho, é uma festa que vai acontecer para os vencedores. O vencedor vai ter acesso a isso. Por quê? Porque ele tem acesso ao maná escondido, amém? Você sabe, por um outro aspecto, esse maná escondido também nos fala de provisão. Se você lembrar, o maná, ele caía todos os dias enquanto o povo estava no deserto. Na sexta-feira caía 2 vezes, para que desse para a sexta e para o sábado, porque eles não podiam colher no sábado. Então, isso nos fala de provisão. Provisão. O maná escondido é uma provisão, se eu posso dizer assim, é uma provisão especial para os vencedores. Amém? Você vai desfrutar de uma provisão sobrenatural da parte de Deus em nome de Jesus. E o que significa essa pedrinha branca? Vou citar aqui para vocês as principais interpretações do que é essa pedrinha, né? A pedrinha branca e preta eram usadas para júri nos tribunais. Eles acreditavam, se eles acreditassem que uma pessoa era culpada, demonstrava-se isso mostrando uma pedra negra. Se eles achavam que era inocente, eles mostravam a pedra branca. Então, imagina um júri.
O júri decidiu que a pessoa lá que cometeu tal coisa, ela era culpada. Ela ganhava uma pedrinha preta. Se ela fosse inocente, ela ganhava uma pedrinha branca. Então, o que significa a pedra branca nesse sentido? A pedra branca, portanto, pode nos falar do estado inculpável diante de Deus, uma vez que nós fomos perdoados. Então, essa pedrinha branca é para dizer, olha, nós fomos, de fato, aceitos diante do Senhor para desfrutar e para governar com Cristo durante o seu reino milenar. A pedrinha branca, ela também era usada como medalha nas Olimpíadas. Então, você sabe, as Olimpíadas são desde a época de Paulo, né? A Bíblia já fala a respeito disso, de correr nos estádios. E é interessante que eles ganhavam uma coroa de louros, né? Que era uma plantinha, uma coroa de louros. E aí Paulo vai dizer que aqueles que correm, né? Aqueles que servem, eles estão atrás de uma coroa incorruptível. Ou seja, que não se desfaz. Essa coroa de louros que eram colocados ali dos vencedores das Olimpíadas, aquela coroa se desfazia, ela perecia. Agora, nós estamos atrás de uma coroa incorruptível. Agora, não só uma coroa, mas eles ganhavam também uma pedrinha, como se fosse um troféu. Então, olha só, era dadas a pedra branca, que certamente é um símbolo do vencedor que perseverou até o fim. A pedra branca também, ela era usada como um bilhete de entrada em banquetes ou festas e também era usado para marcar o assento na mesa de um jantar. Então, essa pedrinha branca dava acesso a pessoas que foram convidadas, que foram aceitas na festa, para que ela pudesse entrar, como se fosse um convite, né? Então, o vencedor, ele recebe o convite para poder participar ali das bodas do Cordeiro. E também essa pedrinha branca, elas eram entregues aos escravos que haviam recebido a sua libertação como prova de que ele agora era um cidadão livre do reino. A pedra branca aponta, então, para a nova cidadania celestial. Antes, nós éramos escravos do diabo. Aí nós recebemos essa pedrinha branca, porque agora nós fazemos parte de outro reino em nome de Jesus. Amém? Outro significado, a pedra branca era muitas vezes usada como amuleto de sorte e frequentemente vinha com o nome de um Deus protetor. Se esse era o significado, a pedra branca fala dessa confiança que temos em Cristo, que estenderá sobre nós o seu tabernáculo e proteção. Então, queridos, aqui são alguns significados que falam a respeito dessa pedrinha branca que os vencedores vão receber. Se você percebeu, essa pedrinha branca, na verdade, é um tipo de identificação dos vencedores. É o que vai dar acesso a ele ao milênio, é o que vai permitir que ele desfrute das bodas do Cordeiro. Então, essa pedrinha branca é um acesso que você vai receber. E esse novo nome, né, porque a Bíblia diz aqui também, no verso 17, daria uma pedrinha branca ao vencedor da lei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome. Você sabe, é mais ou menos a história de Jacó. Jacó, ele se tornou o príncipe de Deus depois que ele lutou com o anjo lá no Val de Jaboque. O mudar o nome na Bíblia está intimamente ligado à experiência com Deus, né? Então, se você perceber Abraão, o nome dele era Abrão, e ele foi mudado para Abraão. Sara foi mudada para Sara, e no final tinha um H agora no nome, né? Então, mudança de nome está intimamente ligado a essa experiência que eles tiveram ali com o Senhor. Amém? Continuando, igreja de Tiatira. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 18, verso 2. Então, se você está aí com a sua Bíblia, vamos projetar aqui, mas é importante que você esteja acompanhando aí também. Amém? Deixa eu colocar aqui Apocalipse 2, 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante a bronze polido. Conheço as suas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, o tolerastes que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolo. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem com grande tribulação,
os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo, todavia, a vós outros, e os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservais o que tens, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Aleluia. Então, irmãos, aqui nós vamos estudar essa próxima igreja, que é a igreja de Tiatira. Amém? Quantos estão comigo? Diga amém aí. Os irmãos estão cansados? Não, pastor, que isso? Aleluia. Amém, pastor. Vamos para cima. Amém? Então vamos lá. Vamos falar sobre essa igreja de Tiatira. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Amém. Eu estou assistindo o curso, mas continuo a ter o mesmo problema de som. Você precisa ajudar. Ok. Então, irmãos, eu estava falando no início também aqui da nossa aula, que eu estou gravando as aulas, né? Graças a Deus está dando certo, e que depois eu vou disponibilizar para os irmãos, para que os irmãos possam fazer o download, ok? Eu acredito que talvez pelo Google Drive nós vamos compartilhar lá e vocês vão poder baixar essas aulas, tá bom? Então, estou só organizando aqui a melhor forma para a gente fazer isso, ok? Então, vamos lá, vamos falar sobre a igreja de Tiatira, aleluia! Então, continuando. Já analisamos a igreja de Éfeso, vai lembrando aí, hein? Éfeso, Esmirna e a igreja de Pérgamo, amém? Então, a igreja de Éfeso representa historicamente a igreja do primeiro século, primeiro e segundo século, a igreja do primeiro século, Esmirna, a igreja do segundo e terceiro século, e a igreja de Pérgamo, a igreja a partir ali do quarto século. E agora, nós vamos entender, então, cada uma delas aponta profeticamente para um período da história da igreja. Então, a igreja de Éfeso do primeiro século, a igreja de Esmirna do segundo e terceiro séculos, e a igreja de Pérgamo, a igreja do quarto século. E, olha só, as igrejas de Éfeso, de Esmirna e Pérgamo passaram as próximas. Então, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia continuam até a volta do Senhor. Então, aqui nós temos algo interessante. Então, essas três igrejas, as três primeiras que nós falamos, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, foram igrejas que, de certa maneira, já passaram. Agora, essas quatro próximas igrejas, que é a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, elas são igrejas que elas elas estarão aqui até a volta do Senhor Jesus. Então, a igreja de Tiatira apronta profeticamente para a igreja do período da Idade Média, onde começa ali o governo do papado romano. Por que nós estamos falando que essas igrejas permanecem? Porque essas quatro igrejas, você vai ver que são estilos de igreja que ainda existem hoje. Então você vai entender que essa igreja de Tiatira aponta para a igreja apostólica, a igreja católica apostólica romana. A igreja de Sardes vai falar dessa igreja que veio ali da reforma protestante. Você vai ver que a igreja de Filadélfia, a igreja de amor fraternal, é aquilo que nós cremos e vivenciamos hoje. E, por fim, nós temos a igreja de Laodiceia. Ou seja, esse estilo de igreja, dessas quatro últimas aqui, elas são estilos de igreja que ainda existem hoje e que vão estar aqui até a volta do Senhor Jesus. Então, continuando, esse nome Tiatira significa odor de aflição, ok? Então, para você entender isso melhor que eu disse, essa separação. Na Bíblia, o 7 é sempre combinado de 3 mais 4. Então, nós temos um grupo de 3, que foram as 3 primeiras igrejas que nós estudamos, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, e um outro grupo agora de 4.
Sempre que é um grupo de 7 coisas, ele poderá ser dividido em 2 grupos de 3 e de 4. Essas 4 últimas igrejas formam um grupo separado, porque somente para elas o Senhor falou da volta dele. Então, olha que interessante. Aqui nós mudamos o padrão. Agora, quando Jesus vai falar com essas igrejas, ele fala da sua volta. Então, como nós lemos aqui na igreja de Tiatira, no final do versículo, no versículo 26, olha o que a Bíblia diz, perdão, 25. Então, somente conservais o que tens até que eu venha. Ou seja, essa igreja, o que essa igreja representa, esse modelo de igreja, ele vai estar aqui até que o Senhor volte. Foi o Senhor Jesus que disse. Então, para nós não há dúvida que esse modelo de igreja que Tiatira representa vai estar aqui na volta do Senhor Jesus. E assim, as demais também estarão. Você vai entender isso. A revelação do Senhor. Para cada igreja, o Senhor se revela de uma maneira diferente, para atender a necessidade da igreja. A igreja de Tiatira, o Senhor se revela como Filho de Deus. Estas coisas diz o Filho de Deus. Por que que o Senhor se revela dessa maneira? Porque, basicamente, nessa igreja de Tiatira, começou a adoração a Maria. Sabe, a igreja católica, ela coloca praticamente em pé de igualdade Maria e Jesus. Sabe, não que nós tenhamos alguma coisa contra Maria. Nós entendemos que Maria foi um instrumento ungido da parte de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher santa, irrepreensível, sabe? Uma mulher que foi um instrumento de Deus. Só até aí. Por quê? Porque nós não atribuímos a ela poder algum. Não foi Maria que morreu na cruz por nós. Não foi Maria que ressuscitou. Sabe? Não foi ela. Não é no poder de Maria que há alguma coisa. Então nós respeitamos Maria, respeitamos ela como sendo uma mulher muito importante, porque, afinal de contas, ela foi ali o instrumento que Deus usou para se manifestar à Terra através da vinda de Jesus. Agora, você sabe, quando Jesus se revela a essa igreja como eu sou filho de Deus, ele está reafirmando a sua identidade. Em outras palavras, filho de Deus sou eu, não é Maria ou qualquer outro santo. Você sabe, normalmente, a maioria das pessoas, né, talvez se eu perguntasse aqui para você, mas a maioria das pessoas, ela tem uma igreja, ela tem uma origem católica na família. Eu vim de uma igreja, eu vim de uma família que era católica, só que era uma católica não praticante. A gente dizia que era católica, a gente acreditava em Deus, mas não frequentava a missa, não praticava as coisas que de certa maneira, era ensinado ali. Então, mas a Igreja Católica, ela sempre ensinou e ela defende isso como a adoração a Maria e essa supervalorização de Maria. Mas aí Jesus está dizendo, olha, para essa igreja, diz para eles que eu sou o Filho de Deus. Em outras palavras, ouço a mim, não ouça a outros, ouça a mim, eu sou o Filho de Deus. A Bíblia desfaz o matriarcado de Tiatira ao apresentar Jesus como juiz soberano e absoluto. Não há outro, o Senhor não divide a sua glória. Ele tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze. Tanto o fogo como o bronze, aqui, nesse contexto, nos fala de quê? De julgamento. Porque é isso que ele está vindo para fazer, é isso que ele virá para fazer. Para essa igreja, ele está dizendo, olha, os meus olhos são como fogo e os meus pés são de bronze. Ou seja, eu vou vir quando ele voltar, porque aqui, volta a dizer, essa igreja vai estar aqui quando Jesus voltar. Eu vou vir para estabelecer o juízo de Deus. E aí acontecem os adventos da grande tribulação. Então, olha só, qual que é a mensagem que ele traz à igreja, né? Tiatira profeticamente aponta para a igreja católica. Existe algo de bom dentro da igreja católica, certamente. Por quê? Porque é uma igreja que tem obras, o Senhor faz questão de dizer que essa igreja tinha obras. Provavelmente ali existam pessoas salvas. Então, nós acreditamos que existem sim pessoas que podem estar frequentando a igreja católica, mas que nasceram de novo, teve uma experiência com Jesus, que não praticam a idolatria e que vão ali para buscar a Deus genuinamente, que em algum momento entregaram a sua vida para Jesus. A salvação, lembre-se sempre disso, irmãos, a salvação, ela está intimamente ligada, não é a frequentar uma denominação, mas é ter uma experiência com Jesus. É confessar com a boca e crer com o coração. É receber a graça. É assim que nós somos salvos.
Então, apesar da idolatria, o Senhor ainda a considera como sendo igreja. Por mais que houve essa mistura, por mais que era uma igreja que tinha idolatria, que tinha prostituição, porque esse é o termo que o Senhor vai usar para essa igreja, ela continuava sendo igreja. E aí você vai entender que essa igreja, mais tarde, nós vamos estudar sobre isso, ela se torna a grande Babilônia. Ela vai se tornar uma base de apoio ali do império do anticristo. E aí ele faz uma referência à mulher chamada Jezabel. Jezabel, quem que era Jezabel? Jezabel era esposa do rei Acabe, que seduziu o povo de Israel a adorar Baal. Então, ela era de Sidom, e então, Acabe, né, um rei judeu, não deveria ter casado com ela. E ele casou-se com ela. Era algo que o judeu não podia fazer, que era casar com gente de outra religião, digamos assim, ou de outro povo, né? Então, isso já mostrava a prostituição que ele praticava, que o próprio rei Acabe praticava. E Jezabel era alguém que adorava Baal. Então, ela ensinava o povo, e ali o povo judeu, debaixo ali do reinado de Acabe, a praticar a idolatria a Baal. Em Apocalipse 17, a mulher é igreja por uma questão de coerência. A mulher aqui também significa a própria igreja de Tiatira, ou seja, a igreja católica. Então, a igreja católica, irmãos, é uma igreja que, infelizmente, vive uma prostituição. Por quê? Porque há uma mistura de idolatria, de uma série de práticas. Então, se você for pegar, por exemplo, na Igreja Católica, na Idade Média, como essa igreja representa aqui, ela praticou muitas coisas ruins, perseguiu os cristãos, por exemplo. Você sabe? Muitos cristãos morreram por causa da perseguição da própria Igreja Católica. Outra coisa, eles adoravam a santos, eles se misturavam, né, politicamente com governantes, com influências. Então, até hoje a Igreja Católica é assim. Sabe, a Igreja Católica é uma das instituições mais ricas que existem no mundo, irmãos. Tudo isso fruto de quê? Desse relacionamento, sabe, com política, sabe, com governantes, com reis, e tudo isso favorecendo o quê? As práticas, essa mistura que havia com o mundo. Então, essa mulher, Jezabel, representa isso, a prostituição, a mistura do povo, da igreja, com as coisas desse mundo. Só abrir o chat aqui. Pastor, o senhor acredita que o falso profeta venha dessa igreja, da igreja de Tiatira? Porque se o falso profeta, por ser um falso profeta, uma apostasia. Então, nós vamos entender mais para frente que o falso profeta é conhecido como a besta que emerge da terra. Então, a Bíblia nos fala de duas bestas. A besta que emerge do mar, que é o anticristo, e a besta que emerge da terra. Essa terra, os maiores estudiosos, eles atribuem essa terra à terra ali de Israel. Então, acredita-se que o falso profeta pode ser alguém ali da nação de Israel que vai se levantar para apoiar o ministério aqui do anticristo. Então, não acredito se tratar de alguém da Igreja Católica, não. Agora, o que a Igreja Católica vai se tornar é uma base de apoio para o império do anticristo. Entendeu? Mas o falso profeta, ele certamente vai vir ali dessa terra, né, que a Bíblia fala que é a própria terra de Israel. Amém? Nós vamos estudar isso mais para frente um pouquinho. Nós vamos falar dessa besta aqui. Então, continuando, a prostituição na palavra de Deus é um símbolo de idolatria. Assim como Jezabel, a igreja católica matou muitos homens de Deus. Assim como o Senhor conservou 7 mil nos dias de Elias, interessante isso, ela também deve conservar nos nossos dias. O verso 24 deve se referir a isso. Então, olha o que o verso 24 diz. Digo, todavia, a vós outros, os demais... Então, peraí, o Senhor está falando para essa igreja, para a grande maioria dessa igreja. Aí ele faz uma referência para os demais. Ou seja, existe aqueles que praticam prostituição, existe aqueles que estão envolvidos com a idolatria, e há outros, os demais de Tiatira. Olha o que ele diz, verso 24. Os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, ou seja, que não praticam a idolatria e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não vos jogarei sobre vós. Tão somente, ou seja, esses demais, esses que não se misturaram, esses que não estão ali atrás desses
profundezas, né? Você vai ver que a Igreja Católica tem muitas dessas coisas, mistérios, é muito mistério para isso, muito mistério para aquilo. Então, você vai ver que houveram tantas coisas que, infelizmente, foi acometida a Igreja Católica nessa mistura. Estava me lembrando de outra coisa aqui, sabe? A cobrança de indulgência. A igreja na Idade Média, o que acontecia? Se uma pessoa morresse, um parente, ele poderia pagar ali para que a pessoa que morresse saísse do purgatório. Então, na Igreja Católica existe a doutrina do purgatório. Então, quando alguém morria, ele ia para esse purgatório. Então, se fosse uma pessoa ruim, tivesse práticas ruins, ele iria para esse lugar do purgatório. O que significa a palavra purgar? Porque purgatório vem dessa palavra purgar. Purgar significa pagar. Em outras palavras, eles acreditam o quê? Que a pessoa ia para esse purgatório, pagava pelos seus pecados, até que um dia ela conseguisse ascender aos céus. Então é assim o entendimento deles. Só que lá na Idade Média, o que acontecia? As pessoas cobravam indulgência. Ou seja, ó, dá uma moedinha aqui que o seu parente que está lá no purgatório ele vai sair mais rápido. Entende? Então, outra coisa, eles praticavam a idolatria ao ponto de que eles vendiam itens que eram ditos de santo. Ah, um pedacinho aqui da lasca da cruz. Ah, o dente de não sei na onde. Eles vendiam relíquias históricas, atribuindo a elas o quê? Poder. Tudo isso começou ali na Igreja Católica. Então, mas há um remanescente na Igreja Católica. Assim como nós falamos aqui que no tempo de Elias, né? Porque Elias, quando Elias está fugindo de Jezabel, ele fala, não, Senhor, só eu sobrei. Aí Deus fala para ele, não, eu tenho 7.000 profetas que não se dobraram. Ou seja, há sempre um remanescente. Então, nós acreditamos que esse verso 24 se refere a essas pessoas que estão lá na Igreja Católica, são católicos, de fato amam o Senhor, entregaram a vida para Jesus e não praticam a idolatria, não idolatram santos, nem idolatram Maria. Então, haverá sim pessoas salvas ali na Igreja Católica, ok? O Senhor mesmo está dizendo. As coisas profundas de Satanás. A Igreja Católica adora a palavra mistério. O Senhor diz que esse mistério, as coisas profundas, são malignas. Olha só, a palavra usada aqui no original é a palavra bateia, que é essas coisas profundas, né? Que também pode ser traduzida como mistérios. Então, se você conhece um católico, tem muitas coisas que o padre vai falar, não, isso aqui é mistérios, os mistérios. Sabe, querido, eu acredito que há coisas que estão encobertas, mas que o Senhor nos deu a graça e o Espírito Santo para que sejam reveladas a nós. Amém? Qual que é a recompensa do vencedor dessa igreja? Olha só. Então, aqueles que vencerem, eles vão ter o direito de reinar as nações. Ele vai dar a estrela da manhã, significa participar do arrebatamento. Lembra que eu falei para você dos dois aspectos da volta de Jesus? O aspecto às claras, que ele vai voltar no final da grande tribulação, e o aspecto secreto, que ele virá como ladrão, que é o arrebatamento. E eu disse para você que o arrebatamento é como o brilhar da primeira estrela da manhã. É logo pelo amanhecer. Então, quem estiver atento, quem estiver vigilante, vai ver a estrela da manhã. E é isso que a Bíblia está dizendo que vai ser a recompensa do vencedor. Ele vai participar do arrebatamento. Consequentemente, participando do arrebatamento, ele vai reinar com Cristo. E qual que é a recompensa? Reinar sobre as nações. Pastor, como que vai ser essa divisão, né? Quem vai governar aqui? Quem vai governar nações, países, cidades? Como é que vai ser esse negócio? Então, quando a gente estiver falando mais a respeito da recompensa, você vai entender um pouco a respeito disso. Então, olha só, Malaquias capítulo 4, verso 2, diz que Jesus é o sol da justiça. Em Apocalipse capítulo 22, verso 16, Jesus diz que ele é a estrela da manhã. Mateus capítulo 24, verso 30, diz que todo olho verá a volta de Jesus. Isso falando da segunda volta, amém? Lembre-se disso. Em Apocalipse 3, verso 3 e Apocalipse 16, 15, diz que o Senhor vem como ladrão. Então, aqui mostra para nós esses dois aspectos da volta de Jesus. Daí nós concluímos o quê? Que a volta de Jesus é diferente do arrebatamento. Tá claro isso para os irmãos? Amém? Tá claro para você? O arrebatamento e a volta de Jesus são coisas distintas. Então, quando nós falamos de arrebatamento, nós estamos falando do quê? Do primeiro aspecto. Jesus vem às escuras, ele vem como ladrão.
E aí aponta para a estrela da manhã. É só quem estiver vigilante que vai ver a estrela da manhã. E o segundo aspecto, que é a volta às claras, onde todo olho verá, é quando o sol está a pino. Ele é o sol da justiça, ele vem com brilho máximo. Isso aí nos fala dessa volta que acontecerá no final da grande tribulação. Amém? Queridos, nós terminamos aqui, então, a igreja de Tiatira. Amém, queridos? E nós vamos agora dar continuidade, glória a Deus, estamos caminhando bem aqui, a nossa próxima igreja. Glória a Deus. Deixa eu só voltar aqui e vou compartilhar com vocês. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Próxima igreja, se você vai abrir agora sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler sobre a igreja de Sardes. Amém? Então, abra a sua Bíblia aí e vamos ler a Bíblia. Olha o que a Bíblia está dizendo. Apocalipse capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome que vives e está morto. Misericórdia. Misericórdia, irmãos. Tem nome que está vivo, mas está morto. Se diz que está vivo, mas na ótica do Senhor está morto. Meu Deus. E olha que ele está falando para uma igreja. Ser vigilante. Consolida o resto que está para morrer, que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ó, interessante isso aqui. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, só uma particularidade. Se você reparou bem, você vai ver que em todo final aqui das cartas, o Senhor diz, o Espírito, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural, para reforçar aquilo que eu disse para você. As cartas foram endereçadas para igrejas locais, então havia realmente uma igreja aqui em Sardes. Então, vou mostrar aqui para você aqui uma das ruínas que eles acreditam ser lá de Sardes. Então, havia uma igreja local nessa cidade que estava passando por esses problemas, que representa algo nesse sentido. Então, quando o Senhor está dizendo no final, olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, significa que essa carta não é só para a igreja de Sardes, mas é para todas as igrejas. Ou seja, essa mensagem é atual para nós hoje. Essa mensagem é atual para mim e para você aí onde você está. Amém? Então, vamos lá, vamos entender essa carta. Sardes significa remanescente e aponta para as igrejas protestantes que são corretas na ortodoxia, mas frias em seu coração para com o Senhor. Olha só, olha que triste. Sabe, a Bíblia diz que essa igreja, ela tem nome que está vivo, mas na verdade, na ótica de Deus, está morta. É uma igreja correta na ortodoxia, ou seja, na doutrina. É uma igreja correta doutrinariamente, mas fria no espírito. Não é uma igreja fervorosa. E aponta para essa igreja pós ali a reforma protestante. Então você vai ver que essa igreja de Sardes, ela aponta para essas igrejas que são igrejas reformadas. Nós chamamos de igrejas reformadas. São igrejas que têm um nível de palavra muito bom. São muito boas na doutrina, na ortodoxia, porém são igrejas frias no espírito. São igrejas que, muitas delas, nem acreditam mais nas manifestações dos dons do Espírito. Entende? Muitas delas acreditam que não há mais os dons de língua, por exemplo.
Então, para eles, quando você está aí cheio do Espírito Santo, você orando em línguas, eles não acreditam como nós acreditamos. Então, vamos estudar um pouco a respeito dessa igreja. Primeiro, qual que é a revelação que o Senhor traz a respeito de si mesmo para essa igreja? Para a igreja de Sardes, o Senhor se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O 7 aqui é para simbolizar algo que é pleno, né? 7 vezes intensificado. Então, os 7 Espíritos de Deus nos fala da sua plenitude. Daqui a pouco nós vamos ler, não é que Deus tem 7 Espíritos, mas é a manifestação do Senhor. Então, no capítulo 1, verso 20, nós aprendemos então que as estrelas são os anjos da igreja. E isso significa que o Senhor deseja incendiar o coração desse líder. Então, o fato da igreja aqui, da apresentação, o Senhor falar que ele se apresenta, né, como aquele que tem os 7 Espíritos, ou seja, algo que é pleno, algo que é todo poder, toda glória, porque o número 7 é completude, né? E as 7 igrejas. Então, ele é aquele que veio para trazer o fogo do Espírito, a plenitude do Espírito para a vida da igreja. Então, é assim que ele se apresenta. Então, aqui, eu não sei se você se tem isso aí, aí em Angola, né? Pela graça de Deus, um dia eu for conhecer aí, vocês vão me levar aí para comer um pão de queijo. Então, você sabe, aqui em Goiânia tem pão de queijo. Eu gosto demais de pão de queijo. Hoje, inclusive, eu comi pão de queijo. Os irmãos sabem o que é pão de queijo, né? Porque eu não sei, não conheço aí. Depois eu vou mandar para vocês uma foto do pão de queijo. E aqui é um pão que é assado no forno e dentro dele vai queijo. Então, quando você morde ele, você vê que ele tem recheio, né? Ele é gostoso, ele é recheado. Só que existem alguns pães de queijo que quando você morde o pão de queijo, você olha assim, ele não tem recheio. Ou seja, ele tem uma aparência, tá bonito. Sabe quando você vai pegar? Vou tentar dar um outro exemplo que seja mais comum. Quando, sei lá, você vai pegar um sanduíche. Você olha na foto, o sanduíche tá bonito assim, grandão. Aí quando você vai comer o sanduíche, você fala, não, mas não tem nada aqui dentro. A foto é uma coisa, mas a realidade é outra. Ou seja, essa igreja era assim. Ela tinha uma aparência, mas não tem a realidade. Durante a Reforma, e aí ontem nós completamos 506 anos da Reforma Protestante, havia uma forte ênfase na doutrina, mas não sobre ter um coração para Deus, não sobre o mover do Espírito, não sobre o fluir do Espírito, sobre operações do Espírito. Então, é uma igreja, e eu, por um momento, eu entendo o que aconteceu na igreja. Por quê? Porque a Reforma Protestante, ela começa ali com Martim Lutero refutando alguns ensinos errados da Igreja Católica. Então, o que a gente percebe? Que a Igreja de Sardes, ela saiu daquela igreja que nós acabamos de estudar. Então, quando nós acabamos de estudar aqui a igreja, perdão, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, ela sai da igreja de Tiatira. Percebe? Porque a Reforma Protestante foi um movimento que aconteceu dentro da igreja católica, onde então houveram, principalmente através de Martim Lutero, pontos que foram colocados de divergência. Como, por exemplo, Martim Lutero ele defendia o que a Bíblia também ensina a respeito do sacerdócio universal do crente, que todo crente é o ministro, para combater o clericalismo da igreja católica. Outra coisa, ele defendeu veementemente, sabe, a justificação pela fé. Então não existe isso de você pagar indulgência para salvar alguém ou para tirar alguém do purgatório, por exemplo, porque isso nem existe na verdade. Então, ele veio combater vários ensinos errados. Então, doutrinariamente, a reforma, eles se preocuparam muito com isso. E essas igrejas ditas reformadas têm a mesma característica. Eles têm uma doutrina correta, um ensinamento correto, porém, falta esse mover do Espírito, esse fogo do Espírito que flui. O Senhor diz que as obras não são inteiras e completas. Não basta, sabe, ter um ensino correto. É preciso ter o Senhor ali no meio da sua igreja se manifestando. Sabe, o vencedor, querido, é aquele que tem a realidade e não apenas o nome. É aquele que não somente tem uma aparência, mas ele tem a realidade.
É isso que é ser um vencedor. O Senhor abomina aquele que tem aparência sem realidade. É aquilo que eu disse. Às vezes, quando você vai comer algo que aparentemente é muito bonito, é um pão que você vai comer. Aí você olha aquele pão e fala, nossa, esse pão deve estar muito bom. Na hora que você morde o pão murcha. Ou seja, ele tem aparência, mas não tem a realidade. Sabe, nós precisamos crer de maneira correta. Ou seja, é o que você sabe, nós queremos ser essa igreja que tem um ensino correto, doutrinariamente correto, com o ensino da palavra. Nós nos esforçamos para isso, o pastor Luiz se esforça para ensinar de fato de maneira correta, mas nós também queremos ter o coração para o Senhor, um coração aquecido, coração sensível ao Espírito Santo de Deus. É isso que nós queremos como igreja. Amém? Queremos crer corretamente, ensinar corretamente a palavra e queremos ter o coração incendiado pelo Senhor. E aí o Senhor diz, né, no verso 3, virei como ladrão. Isso certamente se refere o quê? Ao arrebatamento. O versículo 3 mostra que esta igreja estará por aqui na ocasião do arrebatamento. Então, lembra que nós acabamos de falar da igreja de Tiatira, que ela estaria aqui até a volta de Jesus? Pois é, aqui mais um sinal para você que essa igreja de Sardes também vai estar aqui na ocasião da volta de Jesus. Por quê? Porque o Senhor fala do arrebatamento. No arrebatamento, o Senhor vem como ladrão. É como ladrão porque ninguém saberá a hora. O ladrão não avisa a hora que vem. Na sua volta, porém, será diferente. É aquilo que nós falamos para você. Existe uma diferença entre a volta de Jesus e o arrebatamento. Amém? Os irmãos já estão craques nisso aí. Uns poucos que não se contaminaram as suas vestiduras, né? Apocalipse 19, verso 8, diz que as vestes são as nossas vestes, são os nossos atos de justiça. Então, olha o que a Bíblia diz. É importante projetar isso aqui para você. Ó, Apocalipse, capítulo 19, verso 8. Olha o que a Bíblia nos diz. Pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo para nós, que existe uma vestimenta que são as nossas vestes de justiça. Ou seja, esses poucos aqui dessa igreja de Sardes, que serão arrebatados, eles têm obras. Ser digno é uma questão de obra e não de salvação. Lembra, a salvação é unicamente pela graça mediante a fé. As obras, o reinar com Cristo, a recompensa está ligada às nossas obras. Veste simboliza o nosso relacionamento com Deus. Então, se vamos comparecer diante de Deus, precisamos de dois tipos de roupas. Que roupas são esses? A primeira roupa é a que está aqui em Gálatas 3, 27. Olha o que a Bíblia diz, Gálatas 3, 27. Vou projetar para você aqui bem rapidinho que nosso tempo está acabando. Gálatas 3, 27. Olha só. E porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, esse aqui é o primeira veste. Essa aqui é a outra veste, ó. Apocalipse, capítulo 19, verso 8, que nós acabamos de ler. Pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, está claro para você que nós precisamos dessas duas vestes? A primeira veste você ganhou de graça, sim ou não? Que é a veste de salvação. Gálatas 3, 27. Quando você se converteu, você foi revestido de Cristo. Amém? Glória a Deus. A segunda veste são as nossas obras. É as obras, os nossos atos de justiça. A primeira roupa é um presente. A segunda roupa você está tecendo. É como se você estivesse costurando ela hoje. Cada dia mais, quando você está servindo o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, se qualificando como um vencedor, você está tecendo essa roupa que vai garantir para você participar do reino. Amém? Em Mateus 22, lemos que a parábola das bodas, que foi convidado, das bodas ali, alguns foram lançados fora porque não tinha roupa nupcial. O que é essa roupa nupcial? É os nossos atos de justiça, ou seja, é salvo. Tem a primeira roupa, o linho finíssimo, nós fomos revestidos de Cristo. Agora, não tinha as vestes nupciais, porque as bodas do Cordeiro também são essas vestes nupciais da qual nós precisamos ter para poder participar. Qual que é a recompensa do vencedor?
Uma coisa é não ter o nome apagado. É interessante dizer isso, porque olha o que a Bíblia vai dizer aqui em Apocalipse, no capítulo 3, verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então presta atenção, não existe possibilidade de apagar o nome do livro da vida. O que esse texto está dizendo é o mesmo que eu disse para você daquela outra igreja. Mesmo se houvesse, o que a Bíblia está dizendo é que mesmo se houvesse, mesmo assim não seria arriscado o nome do livro da vida. Ou seja, o nome escrito no livro da vida é uma questão de salvação, de crer em Jesus. Quando você crê, o seu nome foi escrito no livro da vida, ok? Então, uma coisa é não ter o nome apagado, outra coisa é ser confessado. Então, uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você ser confessado. Sabe, se você se lembrar da parábola de Mateus 25, ali dos 3 servos que receberam ali os talentos, você sabe, um recebeu o elogio, servo bom e fiel, entre para o gozo do teu Senhor. Isso é o quê? É ser confessado diante do Senhor. O outro, que enterrou o talento, o que o Senhor diz para ele? Servo mau e negligente. Vai ser lançado fora, não vai reinar. Ou seja, isso é ser confessado. Ter o nome escrito é salvação, mas ser confessado é a honra da recompensa. É quando o Senhor diz para aquele, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Isso é ser confessado, isso é poder participar do rei. Então, hoje, andar com ele significa que nós o seguimos. Então, hoje nós andamos com Cristo, ele vai na frente, nós vamos seguindo os seus passos. Mas naquele dia nós vamos reinar com Cristo. Nós andaremos ao seu lado. Amém, irmãos? Olha que precioso isso. Você vai ter a oportunidade de andar ao lado do Senhor Jesus. E só para nós finalizarmos aqui, na época o homem andava à frente e os seus escravos iam atrás. Hoje, como servos do Senhor, estamos andando atrás dele, mas naquele dia ele vai nos colocar ao seu lado. Nossa glória será ser visto com ele. É interessante isso, né? Imagina, você conhecer o Neymar, por exemplo, ou o Messi, jogador de futebol, beleza, não, eu conheço, eu sei quem é o Neymar, eu sei quem é o Messi. Diferente é quando o Messi diz que conhece você, percebe? Então é isso que vai acontecer. Naquele dia, o Senhor vai te confessar diante das pessoas. Você vai ter o prazer de ser confessado diante do Senhor. Olha que privilégio, irmãos. Sabe, não tem glória maior do que ser confessado por Ele e ser conhecido por Ele. Conhecer ao Senhor Jesus nos garante a salvação. Mas ser conhecido por Ele nos garante o quê? O reino. Poder reinar com Cristo. Amém? A respeito da expressão de forma alguma apagarei o seu nome do livro da vida, muitos entendem como sendo uma ameaça de perca de salvação. Mas eu já expliquei para você. O texto não diz que de fato ele será apagado. Só diz que de jeito nenhum vai apagar. Isso significa que se mesmo tivesse um jeito de apagar, ainda assim não seria. Ou seja, esse texto, na verdade, faz é reforçar aquilo que nós cremos que não há a perca da salvação. Amém, irmãos? E na próxima aula, você não perde que nós vamos falar dessa igreja, que é a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Amém, meus irmãos? Vou interromper aqui o compartilhamento. Se você quiser fazer aí uma pergunta, deixa eu ver aqui no... só temos amém, glória a Deus, aleluia. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar algo? Amém? Queridos, então, quero desejar a você um ótimo feriado amanhã, que você possa descansar, recompor as suas energias, em nome de Jesus, e que você possa ser fortalecido pelo Senhor, tá bom? Eu quero abençoar você, declarar que você é bendito e abençoado em todos os seus caminhos, que o Senhor te guarde, te livre do mal. Nós vamos aí compartilhar depois os vídeos para que você possa baixá-los, ok? Essas aulas aqui, que para mim estão sendo poderosas. Depois eu queria também ouvir o seu testemunho, se você quiser deixar lá aquilo que tem sido edificante para você. Glória a Deus. Vamos encerrar aqui.